Penso que estamos em condições então de dar início a mais esta audição. Nós temos hoje aqui connosco a professora doutora Rita Lobo Xavier, a quem eu agradeço desde já a disponibilidade para colaborar com este grupo de trabalho e agradeço também todos os contributos que possa trazer-nos para a nossa reflexão e para o nosso trabalho na especialidade deste projeto. A sua doutora recebeu o projeto de lei com o convite, portanto está bem ciente daquilo que estamos aqui a tratar e, portanto, é da matéria relativa à coadoção pelo cônjuge unido de facto do mesmo sexo. Passamos então já a esta audição e, portanto, a doutora Rita Lobo Xavier tem a palavra. Muito obrigada. Eu cumprimento todos os senhores deputados e digo-lhes do gosto que tenho em estar e agradecendo o quererem me ouvir sobre este assunto. Eu peço compreensão se porventura eu sobressair o estilo professoral, que às vezes posso não controlar, há uma deformação profissional e, portanto, se sair esse estilo, espero que não se sintam numa aula. Eu preparei uma intervenção em 2 pontos e centrada sobretudo nas questões de natureza técnico-jurídica do articulado proposto. Foi na qualidade de especialista em Direito da Família que eu fui aqui convidada para ser ouvida e, portanto, ia-me centrar nessas questões técnico-jurídicas, sobretudo do articulado, no artigo 2º. O projeto de lei propôs estabelecer um regime jurídico que permita que uma pessoa que tenha um filho ou tenha adotado singularmente uma criança e seja casada civilmente ou vive em união de facto com outra pessoa do mesmo sexo e esta possa adotar aquele filho. E a ideia é que se possa constituir um vínculo jurídico familiar equivalente ao da filiação e invocando-se, para tanto, o interesse superior da criança. Eu, em primeiro lugar, queria salientar que se trata de uma questão que tem a ver com a titularidade do exercício das responsabilidades parentais e não com o exercício das responsabilidades parentais. Portanto, no artigo 2º, titularidade e não o mero exercício. Portanto, quando no artigo 2º se diz que quando 2 pessoas exercendo um deles responsabilidades parentais, portanto, o que eu penso que está subjacente ao projeto é que um deles é titular das responsabilidades parentais. Nós em Direito distinguimos a titularidade das responsabilidades parentais do seu exercício. Em regra, no Direito da Família, os titulares das responsabilidades parentais são os progenitores. Normalmente exercem ambos os progenitores, mas podem não exercer, e esse exercício pode ser delegado, etc. Portanto, o que está aqui em causa é a titularidade das responsabilidades parentais. Isto existe, tem que ser referido, porque em relação à situação do adotante singular, a extensão da titularidade das responsabilidades parentais ao seu cônjuge ou unido de facto envolve uma quebra no postulado fundamental da unidade do sistema jurídico. E eu passo a explicar. Ou seja, tendo em presente outros setores normativos em que são reguladas, do nosso ordenamento jurídico, é evidente, em que são reguladas questões da mesma natureza, esta possibilidade que vem aqui proposta vai ser de uma enorme violência para o sistema jurídico, na medida em que temos diplomas normativos, como a lei que introduziu o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, a Lei 7/2011, de 11 de maio, que não permite a adoção plena conjunta por 2 pessoas do mesmo sexo. Podemos dizer mesmo a lei da PMA, que exige que os beneficiários sejam um homem e uma mulher. Portanto, admitir que uma lei avulsa crie uma espécie de enclave abrangido por um regime particular em manifesta contradição com todo o regime geral que regula as questões da mesma natureza, quebra o postulado da unidade do sistema jurídico e, deste ponto de vista, não tenho a menor dúvida que será
contra princípios jurídicos fundamentais, inclusivamente constitucionais. Em segundo lugar, eu queria chamar a atenção que isto é particularmente evidente no caso de se tratar de uma situação de um adotante singular. Portanto, repare-se que se diz que, estamos a falar do artigo 2º, número 1, proposto, quando um deles seja titular, digo eu, das responsabilidades parentais em relação ao menor por via da filiação ou adoção. Neste caso, quando um dos cônjuges ou unidos de facto é titular das responsabilidades parentais por via da adoção, suponho eu que só pode ser por se tratar de uma adoção com uma adoção singular. Portanto, isto contrariaria outro princípio fundamental do nosso ordenamento jurídico, que é que duas adoções singulares sucessivas vão atingir um resultado não permitido em adoção simultânea. Isto significaria que, se dos outros diplomas que eu referi resulta a não permissão e até a proibição de uma adoção plena conjunta por duas pessoas do mesmo sexo, estar a permitir atingir esse resultado pela via de duas adoções singulares sucessivas significaria, envolveria, nos tempos em que eu estudei Direito na escola, uma fraude à lei e uma completo desvio do sistema jurídico. Em terceiro lugar, ainda neste ponto, dentro da adoção, dentro do regime da adoção, mas isso pode ser mudado, tudo pode ser mudado na adoção. Eu queria dizer, a adoção é uma construção legal, é uma construção puramente jurídica que pode ser, cujo conteúdo pode ser alterado. Agora, o que não pode é ser alterado um aspecto em contradição com todos os outros aspectos que se mantêm. E agora ia chamar a atenção que não é permitido no nosso sistema da adoção, mas isso também pode ser alterado, admitir uma adoção em relação a uma criança que já foi adotada. Não é possível duas adoções em relação à mesma criança, precisamente pelas próprias finalidades da adoção. Portanto, uma criança que foi adotada, quer plenamente, quer singularmente, quer conjuntamente, não pode depois haver uma adoção no nosso sistema em relação a essa mesma criança. Esta situação da contradição com o sistema jurídico não é tão evidente no caso de ser um filho em que um dos cônjuges é progenitor do filho. Portanto, esta incoerência é mais evidente no caso da adoção, como acabei de dizer. Mas, em relação à situação em que o cônjuge, em que o filho é filho biológico, como se diz, de um dos cônjuges ou de um dos unidos de facto, também isso traz problemas ao sistema, como vou passar agora a ver no ponto 2. Este projeto desfigura o conceito de adoção na lei portuguesa vigente. Como já disse, pode mudar o conceito de adoção. Isto não é uma coisa que não possa mudar. Cada ordenamento jurídico tem um conceito de adoção diferente. Há muitas diferenças por esse mundo fora em relação àquilo que podemos chamar, às vezes nem se chama adoção. Mas a finalidade da adoção, desde que entrou no ordenamento jurídico português recentemente, no Código de 1966, tem sido primeiro, a ideia de constituir um vínculo jurídico semelhante ao da filiação natural para as crianças que não a têm. E, portanto, a ideia de realizar a integração do adotado na família dos adotantes, assemelhando a um filho deles nascido, quebrando os laços com a família de origem e procedendo só verbamente à adoção no seu registro de nascimento, indicando os adotantes como pai e mãe. Portanto, esta finalidade teria que ser alterada para admitir
uma lei neste sentido, porque sendo no nosso sistema, podia deixar de ser, a adoção como equivalência da filiação natural, com a indicação de um pai e de uma mãe, esta permissão e teria que ser alterado as normas do Registro Civil em relação a essa situação e, portanto, não seria equivalente a uma filiação natural. Pronto, nós temos até partido questões, poder adoções restritas, apadrinhamentos civis, etc., mas sendo, a não ser que mudássemos a finalidade da adoção, isto seria também incongruente, mesmo neste caso de o filho da criança ser filha de um dos cônjuges. Ainda dentro deste contexto, eu queria dizer que no nosso sistema de adoção, a adoção não tem natureza puramente privada, como noutros ordenamentos jurídicos. Portanto, não tem a natureza meramente do contratual. Aliás, tem mais uma dimensão pública, que se pode verificar na ideia do caráter constitutivo da sentença, que não é uma mera sentença homologatória, portanto há um juízo feito pelo Tribunal, que é um poder do Estado, exerce um poder do Estado, um juízo de legalidade ou de oportunidade, e que vai incidir sobre a idoneidade do adotado e sobretudo sobre as reais vantagens para o adotante. Eu estou a falar disto porque fala-se mais do interesse superior da criança, mas há outros supostos que muitas vezes não são invocados, que é a das reais vantagens para o adotado, da idoneidade do adotante ou dos adotantes e mesmo das razões determinantes da adoção e das motivações. Portanto, esta natureza mais pública se quiserem, que é mista, mas tem um caráter vincadamente publicista, se quiserem, da adoção em Portugal, traz-me algumas dúvidas, sobretudo quando nós vemos aqui neste artigo 2º a expressão, portanto, artigo 2º, número 1, parte final, pode o cônjuge unido de facto coadotar o referido menor. Portanto, se isto significa pode, mas em relação ao número 5, bem, as regras sobre a adoção do filho do cônjuge são subsidiariamente aplicáveis à coadoção. Eu tenho dúvidas sobre se resulta deste artigo 2º, tal como ele está proposto, que vai haver um juízo, se vai haver um juízo novo feito sobre a idoneidade do adotante, sobre as reais motivações do adotante, sobre as reais vantagens para o adotado, ou se é só uma pura, se quiserem, eu não gosto muito de usar a palavra automática em direito, mas uma pura consequência da escolha para parceiro conjugal ou para conjugal do progenitor biológico ou do adotado. Eu como já disse, acho de todo impossível, vou passar a falar só do progenitor, se quiserem, biológico, porque acho de todo incomportável a questão do filho adotado singularmente, inicialmente, acho completamente contrário ao sistema e não permitido por a unidade do sistema jurídico. Em terceiro lugar, eu queria falar da questão da denominação proposta. Acho uma denominação, além de enganadora, a designação escolhida para este regime é completamente errada, porque em nenhum dos casos apontados trata de coadoção, em nenhuma destas hipóteses previstas. A adoção pelo companheiro não é, quando se trata do filho, portanto, quando se trata do companheiro do progenitor, não é coadoção nenhuma, é adoção, porque só ele adota. E, portanto, não se trata de coadoção de maneira nenhuma. Quando se trata da, supostamente, que eu acho ilegal, inconstitucional, etc., quando se trata da adoção de uma criança já adotada singularmente, também não é uma coadoção, porque, como já tentei explicar, duas adoções singulares não fazem uma coadoção. São duas adoções singulares sucessivas.
A expressão coadoção poderia ter sentido como sinónimo de adoção conjunta, que é o que a lei neste momento prevê como adoção conjunta simultânea. Nunca permite duas adoções singulares sucessivas. E, portanto, o que eu entendo quanto a esta denominação, que além de errada, é enganadora e em último lugar, depois posso dizer outras coisas, mas em último lugar, a coisa mais importante que eu queria te dizer agora, a seguir, é em relação ao número 3 e, sobretudo, em relação às chamadas situações jurídicas carecidas de solução jurídica. Portanto, já passa um bocadinho para as situações mais ou menos descritas na exposição de motivos. São situações que eu não percebo como é que se pode achar que são carecidas de tutela jurídica. A ideia é a seguinte: há crianças que já vivem com dois adultos do mesmo sexo, as crianças tratam esses dois adultos como pais ou como mães, mas apenas um deles é titular das responsabilidades parentais. E, portanto, há uma situação, já existe, que já de facto, e que careceria de enquadramento legal, tanto no caso da vivência em comum destes dois adultos, que são tratados pelaquela criança como pais ou como mães, como, sobretudo, na situação que se diz dramática do falecimento. E, portanto, em primeiro lugar, eu queria dizer que há um raciocínio subjacente que tem uma aparência de verdade e de bondade, mas está aqui um defeito das premissas. O primeiro defeito é o seguinte: a origem de tais situações que já existem e careciam de enquadramento legal adequado poderá estar, então, como disse, numa adoção singular. Portanto, um dos unidos de facto ou um dos casados adotou singularmente e apresentou-se como candidato a adotante. Os serviços administrativos e judiciais do Estado entenderam criar esta situação e ele próprio esta situação de monoparentalidade. Existe esta ideia, a lei prevê a adoção singular, não desde o início de 1966, e prevê esta adoção singular. Portanto, foi uma situação deliberadamente criada de monoparentalidade e foram verificadas as condições, as reais vantagens para aquela situação, para aquela adoção. Portanto, esta situação existe porque tem essa tutela e porque se considerou adequado e do interesse daquela criança ela ser entregue a uma pessoa que seria o seu pai ou a sua mãe. Portanto, não vejo como é que esta situação, se essa pessoa casa ou vive com outra pessoa, possa mudar e passa a carecer de situação jurídica para efeitos do interesse da criança. Entendo perfeitamente, para efeitos de interesse dos adultos, para os adultos associarem a sua relação à criança, percebo, mas a criança não, porque o interesse dela já foi visto que estava satisfeito com uma situação de monoparentalidade. Temos outra hipótese de recurso monoparental a uma PMA realizada no estrangeiro, porque em Portugal a lei não prevê que mães solteiras, mães sozinhas, mães sós, costuma-se dizer, ou mulheres sós, futuras que querem ser mães, recorram à PMA. Esta é a nossa lei, uma vez que a lei não permite, então iria recorrer a uma PMA realizada no estrangeiro, numa ordem jurídica que o permita, e, portanto, essa pessoa é a mãe, essa mulher é a mãe, e foi ela que criou essa situação de monoparentalidade, ou até sem recurso à PMA, não é? Eventualmente, também pode vir a acontecer o que não se fala aqui no projeto, mas pode estar também subjacente, de dois homens que também possam ter um projeto parental. Talvez tenham que ir mais longe para ter uma ajuda de uma maternidade de substituição, também em Portugal não é permitida só por isto, e também depois podem querer regressar a Portugal e estabelecer a sua coparentalidade por esta via. Portanto,
São muitas situações destas que são criadas fora do regime legal e, como eu aprendi nos bancos da escola, enfrada a lei, como se dizia antigamente. Portanto, são pessoas, situações, e no caso da adoção singular, o próprio Estado que achou suficiente para a defesa dos direitos daquela criança que uma pessoa fosse titular das responsabilidades parentais e foi assim que ficou. Portanto, prescindiram da lei para criar esta situação, ou usaram a lei tal como permitia para criar esta monoparentalidade, e agora reivindicam a tutela legal, com prejuízo de uma violência enorme para todo esse sistema jurídico. Acontece que estas situações, tal como vêm descritas na exposição de motivos, já têm enquadramento legal, não é? Porque precisamente pela diferença entre titularidade das responsabilidades parentais e exercício das responsabilidades parentais. Uma coisa é ser titular, outra coisa é exercer as responsabilidades parentais. E pode qualquer progenitor biológico ou qualquer adotante singular delegar o exercício dessas responsabilidades e partilhar o exercício dessas responsabilidades e, eventualmente, prevenir o seu próprio falecimento, indicando como tutor num testamento e, eventualmente, depois do seu falecimento, o companheiro sobrevivo ou marido ou mulher sobreviva venham nada os impedirá de adotar nessa sequência, na sequência desse falecimento. Agora, o que não entendo, o que não compreendo, tal como parece que expliquei, é como é que se pode entender que estas situações são carecidas de tutela e como é que esta tutela, sendo assim configurada como um enclave de legislação contraditória com o restante sistema jurídico, se possa considerar no interesse não só das crianças, como dos adultos, como dos portugueses em geral. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada. Vamos passar então à ronda pelas intervenções dos partidos. Pelo Partido Socialista tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Muito obrigado, Sra. Professora, pelos seus contributos. E devo dizer que, enfim, também sendo docente de formação, eu acho que normalmente quando o estilo professoral faz sentir o aluno mal, o problema não está no aluno, estará no estilo. Mas, não obstante esse facto, devia dizer que, em primeiro lugar, há elementos que referiu que dizem respeito a questões de técnica e logística, em relação aos quais, obviamente, há uma grande disponibilidade da parte dos autores do projeto, no sentido de o melhorar e de reforçar aquilo que pode ser a clarificação de algumas dúvidas que possam subsistir. Eu começava precisamente por esse aspecto, talvez é um bocadinho mais instrumental, mas em relação ao qual me parece bastante claro que o que está em causa não é, obviamente, um efeito automático algum no que diz respeito ao acesso a esta possibilidade, porque até, manifestamente, no mesmo artigo 2º, que, eventualmente, de forma que aqui dou de barato possa estar pouco clara na exposição, porque deveria dizer que pode o cônjuge requerer a adoção, e portanto é um aspecto que se pode facilmente corrigir em trabalhos que se seguem, mas efetivamente o número 3 é bastante claro quando refere que se trata de requerer a coadoção e que ela não pode ser requerida se existir um segundo vínculo de filiação, sendo também que a remissão para o regime da adoção pelo cônjuge é bastante claro no que respeita ao facto de se querer precisamente aplicar todo o regime que já hoje vigora para o regime da adoção pelo cônjuge e, portanto, todo o procedimento no que respeita à averiguação das condições objetivas do adotante para adotar serão tidas em conta e, portanto, o procedimento junto à Segurança Social e, posteriormente, também a decisão judicial terão esse facto em conta. Mas, claro está, não há qualquer objeção da nossa parte em melhorar e apurar a redação. Mesmo em relação ao aspecto que referiu, e também com bastante precisão, e em relação ao qual também damos a mão à palmatória, que é, de facto, é muito mais preciso colocar logo no artigo 2º, número 1, que, de facto, se trata de quem exercer, não só de quem exerce, mas quem é titular. E, portanto, obviamente, o caso está subjacente, que exerce a responsabilidade parental, precisamente porque dela é titular, mas, enfim, aqui é um daqueles casos em que a melhoria da relação
audição tem muito a beneficiar e, portanto, acho que retiramos elementos positivos desta audição. Mas devo dizer que, quanto ao aspecto fundamental que nos trouxe, eu queria colocar-lhe algumas questões quanto ao aspecto da quebra da unidade do ordenamento jurídico e quanto ao facto de representar uma violência para o sistema jurídico a introdução desta matéria. E perguntava-lhe se acha que a ordem jurídica alemã, por exemplo, ou se a ordem jurídica israelita, finlandesa, eslovena, da Groenlândia, dos estados da Pensilvânia e de Montana e do estado australiano da Tasmânia, se estão perante uma situação de violência extrema, na medida em que impedem a adoção plena, portanto a adoção pelos dois, a adoção pelo casal, mas admitem a coadoção. Ou seja, entraram em ruptura as ordens jurídicas destes estados ao admitir, de facto, um regime feito de forma particular para dar resposta a este caso, ou, efetivamente, há uma possibilidade, e tem havido a possibilidade da evolução destes Estados, e têm convivido facilmente os dois institutos. O caso da Alemanha é particularmente claro. Trata-se de uma ordem jurídica bastante próxima da nossa, por um lado, e trata-se de uma ordem jurídica que, inicialmente, apenas permitia a coadoção do filho do cônjuge, quando este era um filho biológico, mas mais tarde veio a ser alterada para permitir também a coadoção, ou melhor, já vamos ao conceito, mas usemos-lo para já, porque ele é mais fácil de apreensão pelos cidadãos que nos ouvem, mas, em primeiro lugar, admitia apenas a adoção do filho do cônjuge quando este era filho biológico, tendo sido alterada posteriormente, passando também a admitir a adoção pelo filho adotivo do cônjuge. E, portanto, no momento inicial era restritiva, no momento posterior deixou de ser. E, desde logo, esta unidade do ordenamento jurídico também se obtém e resulta da complexidade da matéria. Ou seja, estamos perante um facto em que as figuras jurídicas que hoje temos não são suficientes para dar resposta a todos os problemas de tutelar o interesse da criança e, obviamente, teremos uma solução feita com maior grau de complexidade, é certo, mas que não é por isso que quebra a unidade do sistema jurídico. E devo dizer que, enfim, o princípio de que a lei posterior revoga a lei anterior, obviamente não me parece que seja, parece-me que é a resposta evidente às dúvidas quanto à unidade da ordem jurídica, quando há uma vontade expressa, manifesta do legislador, caso venha a ocorrer a aprovação da lei. Mas, de facto, preocupa-nos mais a violência contra as crianças que estão desprovidas de proteção jurídica do que violência contra a ordem jurídica, que é um conceito ao qual não somos tão sensíveis. Mas perguntava-lhe também, muito concretamente, quais são os princípios constitucionais que serão violados, como também nos deu nota. Porque, de facto, o que temos é uma decisão judicial do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que assenta, obviamente, na interpretação da Convenção, mas também assenta na tradição, enfim, também um dos fatores interpretativos também tem muito a ver com uma tradição constitucional europeia em sede de proteção de direitos fundamentais, em que se entendeu precisamente o inverso. Ou seja, que aquilo que teríamos com o quadro jurídico atual, em concreto quanto à não extensão da possibilidade de adoção nestes casos, era precisamente, isso sim, representar um fator de violação da Convenção e dos seus padrões de proteção dos direitos fundamentais. Mas devo dizer também, este é um aspecto também muito importante, o que disse várias vezes relativamente ao facto de não ser permitida duas adoções sucessivas, que é facto que, à luz da ordem jurídica portuguesa, e é esse o elemento que está a ser objeto de análise, é possível uma adoção pelo filho do cônjuge, mesmo quando o filho do cônjuge foi adotado. E é esse fator que é o fator de identidade. Então, por favor, onde é que se encontra o elemento que proíbe a adoção pelo filho do cônjuge quando estamos perante uma relação de sexo diferente, à luz da ordem jurídica atual, em que isso é impossível, porque isso é permitido à luz da ordem jurídica portuguesa. É possível a adoção pelo filho do cônjuge, e conhecemos casos em que isto tem lugar, e é isto que está em causa, na extensão, se o professor também terá a oportunidade de responder, é isto que está em causa na extensão deste regime. Porque senão, de facto, aí, o que nos devia ter dito é, há uma contradição insanável no que apresentam, porque estão a remeter para um regime que não permite o resultado pretendido. Ora, esse regime permite esse resultado pretendido. E, de facto, até na própria adoção singular, e já lá iríamos, também temos vários elementos que desmentem alguns aspectos que nos trouxe. Quando nos disse que era impossível, e que facilmente que iríamos aqui num caso de uma família alguém que se apresenta para adotar singularmente e que é objeto de um processo de averiguação, obviamente que há vários cenários diferentes que podem levar a essa adoção singular inicial. Mas recordo que quando essa adoção singular é pretendida por uma pessoa que já é casada, o outro cônjuge tem de consentir. E, portanto, manifestamente, nesse caso, o eventual cenário de fraude à lei estaria excluído pela própria avaliação que, nesse momento, teria que ter lugar. Porque, se efetivamente estamos a discutir estes casos, eles prendem-se, na esmagadora maioria dos casos conhecidos, por situações em que temos uma sequência de factos que são lícitos à luz da ordem jurídica portuguesa, a adoção singular, ou uma realização de, enfim, como disse há pouco, a ordem jurídica portuguesa não permite a procriação medicamente assistida por uma pessoa individual. Mas o que é facto é que não pune e não exclui a possibilidade de alguém que o tenha feito no exterior do país regressar e, portanto, essa pessoa ter um filho e depois poder, licitamente, desenvolver uma relação de unido de facto, casar e, portanto, estarmos perante uma situação
E é esse o ponto a que chegamos. Estamos perante uma situação em que temos uma relação familiar entre aquelas pessoas e que temos uma relação familiar à qual a ordem jurídica não dá resposta. E, portanto, quanto ao elemento da fraude à lei, obviamente que se estamos perante não uma sequência articulada com vista a frustrar os fins da lei, mas manifestamente perante um facto que será averiguado pelo Tribunal, note-se, porque ainda que esse argumento da fraude à lei pudesse colher, e eu penso que não colhe, mas ainda que pudesse colher, há sempre uma sentença judicial que decreta ou não decreta a adoção. E se o Tribunal entendesse que estaria perante uma situação de fraude à lei, obviamente que tem um instrumento, uma cláusula geral do Código Civil que o impediria de o fazer. Portanto, mesmo esse argumento não é válido, isto é, não colhe na medida em que essa possibilidade existe e o juiz terá que decidir nesse contexto. Mas devia dizer também, e em relação ao aspecto que referiu, de que a ideia de que desfiguraríamos a adoção na lei vigente porque a lei vigente procura reproduzir a filiação natural através do Instituto da Adoção. Ora, no caso da adoção singular, esse manifestamente não é o caso. Ou seja, a ordem jurídica portuguesa admite a utilização da adoção para a realização de fins socialmente relevantes, e como disse muito bem, é um aspecto importante, porque nas audições anteriores muitas vezes tem-se a ideia, a adoção reproduz a filiação, a adoção reproduz a filiação. Não, a adoção é um instituto jurídico, é um instituto que serve fins sociais, e a questão que discutimos aqui hoje, no Parlamento, é se este fim social deve ou não ser atendido na discussão que devemos ter, e portanto se devemos alterar este instituto no sentido de ele passar a fazer um sentido diferente. Mas como dizia, e já terminar, Sr. Presidente, portanto, efetivamente temos a adoção singular como esse elemento, e portanto ela contraria essa ideia de que eventualmente teríamos aqui uma reprodução da filiação natural. Quanto à denominação, eu não acho que ela seja enganadora, ela reproduz um termo internacionalmente reconhecido, mas de facto coadoção é algo que não temos na nossa ordem jurídica portuguesa, este é um instituto novo, mas também não pensamos que o nome iuris seja absolutamente determinante para a questão final. Mas queria ir ao ponto determinante, e eu acho que esse é particularmente relevante, que diz efetivamente respeito às alternativas. E era em relação a isso que eu lhe queria perguntar, uma pergunta rápida, se de facto são ou não equivalentes à possibilidade de adoção todos os outros elementos que são apontados como as verdadeiras alternativas. Ou seja, se o grau de segurança jurídica que oferecem, se o grau de complexidade para as famílias e mesmo se o grau de proteção no decurso e antes da eventual infelicidade de uma morte são suficientes para cautelar as situações que descreve. Porque podemos pensar apenas na necessidade de tomadas de decisão com caráter de urgência em contexto hospitalar ou contexto escolar. O acesso a benefícios sociais ou benefícios de saúde em vida e pós-mortem. A situação de alimentos em caso de dissolução da união que está em causa e, portanto, se eventualmente houver um divórcio ou cessação da união de facto, se pode garantir ou não a prestação de alimentos não havendo vínculo familiar. E, finalmente, os direitos mesmo de visita em caso de divórcio, caso possa ocorrer. Portanto, a minha pergunta é, esta combinação de institutos jurídicos corresponde ou não integralmente ao mesmo grau de proteção que é oferecido pela possibilidade de adoção? Parece-nos que a resposta é negativa. De resto, o interesse da criança também é um elemento e diz-nos que há um defeito das premissas na análise. Mas o que está em análise não é tanto como se chega a esta situação. Porque, à luz da ordem jurídica, e com isto concluí mesmo... 5 minutos de intervenção. Com isto concluí mesmo, Sra. Presidente. Há, de facto, um caminho que podemos discutir como é que chega àquela situação, mas há um interesse da criança a ter em conta. E a minha pergunta final é esta. E o que fazer aos laços afetivos que se criaram? Não é esse facto relevante para ter em conta pelo juiz neste momento determinante? A ordem dos psicólogos disse-nos pelo menos que sim, e a prática dos serviços que determinam os casos de confiança a casais do mesmo sexo também vai nesse sentido, e perguntava-lhe se aí não haverá hoje então uma incoerência ou não da ordem jurídica. Muito obrigada, Sr. Deputado. Obrigado. Eu terei que me ausentar e o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves terá que tomar o meu lugar e dar depois então a palavra à Sra. Deputada do PSD, Deputada Andreia Neto. Muito boa tarde a todos. Sra. Deputada Andreia Neto, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Para cumprimentar inicialmente a professora doutora Rita Lobo Xavier, agradecer-lhe a sua presença e o contributo que traz a esta discussão no âmbito da especialidade deste projeto de lei que consagra a possibilidade da coadoção pelo cônjuge unido de facto do mesmo sexo. Dizer-lhe que é importante também para este grupo de trabalho termos aqui alguém que é especialista no ramo do direito à família e, portanto, todos os seus contributos serão naturalmente refletidos neste grupo de trabalho.
Eu não me irei demorar muito. Tenho aqui 2 ou 3 questões muito claras e muito simples para colocar, porque também já percebi efetivamente qual é a posição da senhora professora relativamente a todo este diploma, ao nível técnico, claro. Disse-nos que todo este diploma é efetivamente contrário a todo o sistema jurídico atual, claro, vigente, exatamente. Aliás, diz que este diploma é ilegal e é inconstitucional. E o que eu lhe pergunto é se, em nome do superior interesse da criança, porque é efetivamente isso que nos preocupa, essa é a preocupação, é a nossa preocupação, é possível de alguma forma melhorar este diploma para que ele deixe efetivamente de ser ilegal ou inconstitucional. Se encontra aqui alguma solução que possa permitir trabalhar este diploma. Depois pergunto-lhe também se é ou não suficiente o atual quadro jurídico que regula efetivamente que possa regular esta questão e se existem mecanismos na nossa lei que possam garantir estas relações às famílias estabelecidas. Porque efetivamente já ouvimos várias pessoas neste grupo de trabalho e ainda ontem uma senhora juiz do Tribunal de Família e Menores garantiu-nos que existe proteção jurídica no quadro atual vigente, no sentido de enquadrar toda esta matéria que está plasmada neste projeto de lei. Portanto, coloco-lhe apenas estas questões que dizem respeito com o melhoramento do projeto de lei, no sentido que ele possa efetivamente deixar de ser, na sua opinião, ilegal e inconstitucional, e já agora que princípios constitucionais é que considera também que estão violados neste projeto de lei, e se no quadro atual jurídico vigente existe já efetivamente proteção jurídica, não havendo a necessidade e não tendo de facto aplicabilidade este projeto de lei. Há pouco aqui uma colega nossa, uma senhora deputada, colocou uma questão aqueles que foram ouvidos anteriormente e que eu gostei particularmente e que vou reforçá-la aqui junto da senhora professora, que é que argumentos que nós sabemos na sociedade portuguesa não há unanimidade acerca da posição relativamente a toda esta questão, que argumentos diria àqueles que ainda estão indecisos? Iria mais além da ilegalidade ou inconstitucionalidade ou ficaria por aqui? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Teresa Anjinho, do CDS. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero naturalmente também eu começar por dirigir os meus cumprimentos em nome do Grupo Parlamentar do CDS à Sra. Professora Rita Lobo Xavier e dizer-lhe, Sra. Professora, agradecer-lhe particularmente a sua exposição pela clareza com que expôs os seus argumentos, a sua opinião, a qual se baseia, obviamente, no seu conhecimento profundo e sério nesta matéria. Vou fazer aqui, enfim, o preâmbulo que faço sempre, mas de uma forma muito mais breve, porque permite-me desde já dizer que acompanho na íntegra o seu raciocínio em relação a esta matéria, dizendo que para nós não está em causa naturalmente nem o conceito de família, nem tampouco a questão da idoneidade de um homossexual para criar uma criança, uma vez que este diploma é um diploma que se centra essencialmente na tal dita coadoção, acompanhando também toda a sua exposição no que diz respeito à questão da designação do Instituto, mas sim, portanto, perceber até que ponto é que de facto este diploma é um diploma que serve o fim para o qual ele está a ser criado, ou seja, tanto no que se refere à questão das situações serem residuais ou não residuais e até, em primeiro lugar, perceber qual é que é o âmbito de aplicação deste diploma, que foi aliás por si explorado. Efetivamente, não sendo possível
Não sendo possível, para mim está em causa desde já a questão da adoção. A adoção, por sua vez, equiparação à filiação natural, como disse, que implica uma referência feminina e uma referência masculina. Não consigo compreender onde é que a questão da adoção singular coloca em causa essa equiparação. Continua a haver ou uma referência feminina ou uma referência masculina, portanto, para mim não é uma questão que se coloque tão pouco. Já se colocaria sim, se por acaso houvesse uma dupla parentalidade, uma dupla paternidade, perdão, ou uma dupla maternidade, mas acho extremamente importante aquilo que acabou de dizer, que não é possível haver duas adoções sucessivas. E pedia-lhe, de facto, se pudesse, que desenvolvesse um pouco mais esta questão, porque é relevante, até pelo âmbito de aplicação, para definirmos o âmbito de aplicação do dito diploma. É que se efetivamente é assim, portanto, no caso das adoções singulares, então o diploma já não se poderá aplicar, o que significa que só se aplica para aqueles casos em que exista uma filiação biológica e não, portanto, só o pai ou mãe. Portanto, neste caso, à partida, mãe. Pelo menos os que seriam os casos tipo. Ora bem, porque de outra forma não seria possível, tendo em conta que a filiação não se extingue com a morte, ao contrário do que por vezes tem vindo a público e a meu ver de uma forma que acaba por deturpar um pouco este debate. Portanto, à partida será para o caso, digo eu, para os casos de uma mãe biológica, portanto não havendo um outro laço de filiação, sendo que aqui se coloca exatamente a questão da PMA, como muito bem referiu. E que introduz, a meu ver, uma incoerência no sistema que tem que ser dita com clareza. E não só incoerência, como denuncia de facto uma situação de tentativa, portanto, de decorrência de direitos para algo que é claramente uma fraude, ou pode ser claramente uma fraude à lei. E algo que é inclusivamente sancionado. Julgo que não entendi bem a intervenção do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, quando dizia que não era sancionado. É sancionado, pode não estar a ser aplicado, mas novamente aí vamos entrar na questão do sistema jurídico e das deficiências do sistema jurídico e da aplicação ou não aplicação da lei, e eu sinceramente não acho que se resolva através da adoção de uma nova lei. Há responsabilidade criminal, Sr. Deputado, tenho aqui, tanto quanto sei, a Lei 32/2006 da procriação medicamente assistida e, portanto, para todos os efeitos, julgo eu que se aplicam as sanções que aqui estão estabelecidas. Mas como vou aproveitar, Doutora, a sua presença e presumo conhecimento também nesta matéria para me poder elucidar, porque é disso que aqui se trata, é ouvi-la a si e não uns aos outros, porque na verdade isso já foi feito no plenário e é constantemente feito em todas estas audições. E depois fazer-lhe uma pergunta também, que aliás replicar uma pergunta que já lhe foi feita, mas que é muito relevante para o CDS e que tem a ver exatamente com a referência que fez em relação à Constituição. Em que medida é que considera que este diploma tem em si violações, ou comporta em si mesmo violações de princípios gerais e princípios constitucionais. E depois replicar uma outra pergunta, que a meu ver acaba por ir mais num sentido contrário, pelo menos da forma como lhe foi feita, e que tem a ver com a questão da relevância do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos nesta matéria e estas decisões, esta última decisão do Tribunal Europeu e como é que é relevante para a discussão que está aqui a ser tida, porque é uma das questões, uma das matérias que é constantemente referida como a grande questão. Ou seja, o Tribunal Europeu decidiu no caso austríaco desta forma e, portanto, consequentemente, a ordem jurídica portuguesa deve imediatamente sanar aquilo que existe de discriminatório na sua ordem jurídica portuguesa. Bom, eu não tenho essa visão, mas gostaria, se possível, que se pronunciasse em relação à mesma. E já agora, nesta matéria, porque está associado, pronunciar-se não considera que este diploma, volto a dizer, acompanhando as incoerências que encontrou e que referiu, se não considera que introduz mais uma discriminação desta feita entre estes casos supostamente residuais e a impossibilidade de adoção por parte de casais do mesmo sexo. Em tudo o resto, apenas agradecer os esclarecimentos adicionais que nos possa dar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Oliveira, do Partido Comunista Português, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Sra. Professora Rita Lobo Xavier, agradecer o contributo que nos deu nesta discussão, a reflexão que aqui nos deixa, porque eu julgo que, independentemente do posicionamento político, julgo que o debate de ideias é fundamental para que as próprias opções políticas tenham uma tradução jurídica, julgo eu, o mais acertada possível. Julgo que, independentemente do posicionamento político que tenhamos sobre esta matéria, julgo que deve haver, pelo menos, uma tentativa de acerto o mais possível na solução jurídica que conformará, digamos assim, a opção política que se faz. E eu gostava de lhe deixar algumas questões relativamente à exposição que fez, sobretudo de alguma clarificação de algumas das afirmações que fez, e gostava de confrontá-la depois com outras questões que não resultam tanto da clarificação daquilo que disse a sua exposição inicial. A senhora professora começou por dizer que esta proposta é de menor violência para o sistema normativo, sobretudo destacando, e corrija-me se fui eu que percebi mal, destacando o facto de a lei do casamento entre pessoas do mesmo sexo, da procreação medicamente assistida e outros diplomas estabelecerem normas num determinado sentido e de, por esta lei avulsa, se pôr em causa aquelas outras leis. E eu gostava que pudesse, de facto, clarificar esta ideia, porque, tanto quanto me apercebo, nenhuma destas outras leis é uma lei de valor reforçado. Portanto, todas elas leis avulsas, tão avulsas quanto esta que se procura aprovar. E, portanto, eu julgo ter retirado das suas palavras alguma desconformidade em termos de hierarquia das leis, mas, tanto quanto me apercebi, todas elas são leis avulsas, tão avulsas quanto esta, que se procura. Aliás, o próprio Código Civil é ele próprio resultado de uma lei avulsa, mas gostava sobretudo de perceber como é que entende que a aprovação desta lei acaba por desarticular-se com aquilo que são as outras leis, porque eu julgo que, aliás, aquilo que resultaria necessariamente da aprovação desta lei TUCUR seria a necessidade de interpretar e de a aplicar de acordo com os princípios gerais de direito, nomeadamente os princípios de aplicação da lei no tempo, necessariamente tendo que dar por afastados preceitos que, por aprovação de novos preceitos, acabam por ser contraditórios. Mas eu gostava que ainda assim nos pudesse deixar alguma clarificação sobre isso, porque eu julgo que não há interesse nenhum em termos em vigor normas que possam eventualmente contrariar-se mutuamente e, portanto, se desse ponto de vista pudermos também aperfeiçoar, digamos assim, a solução jurídica, tanto melhor. Uma outra questão que tem que ver com aquilo que disse, tem que ver com a distinção que fez nas situações em que há um filho biológico ou nas situações em que há um filho ele próprio adotado. Porque eu julgo que a minha perspectiva sobre esta matéria é diferente da que aqui colocou, mas eu julgo que, colocando as dúvidas, as dificuldades que colocou, ainda assim julgo que vale a pena aprofundar possíveis soluções alternativas para este problema. E a questão que queria colocar é esta, é de saber se o projeto de lei distinguisse, até na própria designação, as situações em que há um filho adotado, há um filho biológico, daquelas outras em que há um filho adotado, se isso seria suficiente para resolver o problema. E, sobretudo, se, do ponto de vista do conceito jurídico, se a senhora professora aceitaria uma solução em que se referisse à adoção, no caso de haver já o pai ou mãe biológico, e se encontrasse uma formulação diferente, uma coisa do género de uma adoção conjunta diferida para os casos em que há um filho adotado. Ou seja, havendo uma adoção conjunta simultânea, nos termos em que já hoje está prevista na lei, se para o caso de haver uma criança adotada singularmente, se por força das circunstâncias da vida, a pessoa que adotou aquela criança vier a estabelecer uma relação conjugal ou análoga à dos cônjuges
portanto, casando ou em união de facto com outra pessoa, se encontrava alguma possibilidade de haver um regime de adoção conjunta diferida no tempo, porque ela não poderia ser simultânea, por força das circunstâncias da vida, e se isso poderia ou não ultrapassar este problema. Uma outra questão tem que ver com a referência que diz, a referência que faz, que eu julgo que deve merecer uma reflexão, ainda assim, profunda, porque ela é de facto uma objeção que eu julgo que deve ser considerada enquanto tal, quando diz que não é possível haver duas adoções singulares que produzam o efeito de uma adoção conjunta. E portanto, bem, mas a questão é essa, é que a proibição que atualmente existe é o objetivo que se pretende resolver, ou seja, nestes termos, aquilo que hoje impede, mas eu já lá vou ao aspecto que diferencia a circunstância que estamos aqui a tratar, que é o de haver ou não relações familiares já constituídas. Essa é a última questão que eu queria deixar-lhe. Era para ter sido a primeira, se calhar fiz mal não colocar logo de início, mas vou deixá-la no fim. Portanto, a senhora professora diz que não é possível haver duas adoções singulares que produzem o efeito de uma adoção conjunta. E a questão que nós estamos hoje a discutir é esta mesmo, é se devemos ou não assumir que em determinadas circunstâncias há uma adoção que deve ser determinada num momento posterior àquele em que já foi determinada uma adoção singular, por força das circunstâncias da vida. Não em fraude à lei, e queria deixar isso bem claro, porque julgo que não é disso que se trata. E por outro lado, gostava que nos pudesse, porque também fez essa referência ao facto de não poder haver duas adoções sucessivas, aliás, no quadro desta referência que fez ao facto de não poder haver duas adoções sucessivas e não dever aceitar-se que duas adoções singulares tenham como consequência, produzam o efeito de uma adoção conjunta, eu gostava que também nos pudesse deixar uma reflexão mais ou menos aprofundada, consoante a sua opção, relativamente ao artigo 1965 do Código Civil, que diz que, enquanto subsistir uma adoção, não pode constituir-se outra quanto ao mesmo adotado, exceto se os adotantes forem casados um com o outro. E eu gostava que nos desse, sobretudo, resposta a esta questão. A formulação desta norma abre ou não a porta, dá ou não alguma abertura para esta solução que se procura consagrar com este projeto de lei. Não é? E a última questão, que se calhar devia ter sido a primeira, que eu não quis colocar em primeiro lugar, porque quis colocar primeiro aquelas dúvidas que resultavam da exposição inicial que fez, é a de saber se a senhora professora admite ou não alguma possibilidade de diferença nas regras a aplicar, consoante se trata de relações jurídicas que não pressupõem a existência de uma relação familiar ou consoante elas já pressuponham a existência de uma relação familiar. Porque eu julgo que há aqui uma diferença fundamental, e aliás, que acaba por ser a diferença circunstancial da vida, que acaba por ter uma consequência jurídica de afastamento da fraude à lei. E digo-lhe qual é, senhora professora. É que, quando nós estamos hoje a falar quando falamos da adoção, nós estamos a falar de uma relação jurídica que se vai constituir sem que haja uma relação familiar já constituída. E aquilo de que nós hoje estamos a tratar é de uma circunstância diferente. É de uma relação jurídica que se constitui porque já há uma relação familiar constituída. Ou seja, nós não estamos a falar da adoção que uma pessoa faz do filho, do cônjuge ou do unido de facto, seja ele filho biológico ou adotado, sem que haja qualquer relação familiar constituída. Nós estamos a falar nestas situações de a constituição de uma relação jurídica de titularidade de responsabilidades parentais, porque do ponto de vista familiar, afetivo e emocional, essa relação já existe. E, portanto, não é a constituição de uma relação ab início, é o reconhecimento jurídico de uma situação que a vida já impôs. Do ponto de vista familiar, emotivo, afetivo, essa relação já existe. E eu julgo que é isto que determina que não possa considerar-se a existência da fraude à lei. Porque considerar que há uma situação de fraude à lei, teríamos que ter um resultado, a obtenção de um resultado que é impedido
pela lei. Ora, aquilo que a nossa lei hoje existe é a adoção ab início, a constituição de uma relação de adoção quando não existe uma relação familiar. Aquilo que nós estamos a tratar é coisa radicalmente distinta. E por isso eu julgo que o argumento da fraude à lei está completamente afastado, mas queria sobretudo perceber se, no ponto de vista da senhora professora, se admite alguma possibilidade e alguma necessidade de distinção nas regras a aplicar, precisamente em função dessa circunstância, de já haver uma relação familiar constituída à qual a lei deve dar uma resposta de cobertura, de proteção nestes termos, e se, entendendo que essa distinção pode haver, se ainda assim acha ou não que esta resposta jurídica é adequada, se ela pode ser melhorada em algum sentido ou em algum aspecto. Sr. Deputado, muito obrigado. Eu deixei estender-se na intervenção na medida em que não teria autoridade moral para dizer a ninguém para falar menos, e, portanto, nesse sentido, muito obrigado. A Sra. Deputada Cecília Honório teve que se ausentar e, portanto, passava já a palavra à Sra. Professora para uma ronda de respostas às intervenções. Quanto tempo tenho? Como digo, como a minha autoridade moral neste caso sou nula, portanto, dentro do possível, 10, 15 minutos, se possível. Mas, portanto, ora bem, eu respondi primeiro logo a uma pergunta que vários dos senhores deputados, que agradeço, fizeram e que, portanto, eu realmente parto do princípio de que num sistema jurídico, e foi assim que eu aprendi, mas isto, pelos vistos, é por isso que agora há leis contraditórias, e que se chocam umas com as outras, que no sistema jurídico também deve ter aprendido o mesmo. Quer dizer, portanto, respondo já a isto. Esta lei só poderia passar, do meu ponto de vista, se alterasse, eliminasse o que diz a lei sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo, com a lei da união de facto, se alterasse isso. Portanto, eu não vim preparada, como viram, eu vim preparada para falar deste projeto de lei. Não altera que eu visse, não altera o quê? Desculpe, mas eu agora também não vou dar uma aula de introdução a direitos, não tem nada a ver. Isto revoga? Isto revoga? Não, porque isto aparece para estes casos do cônjuge. Portanto, não revoga, revoga parcial. Mas isso não é uma revogação, é uma continua a contradição nos seus próprios termos. Porque temos... Não existe. Neste contexto, tenho muitas dúvidas. Senhores deputados, pedia só... Pronto, portanto, isto resolve o problema de explicar que realmente não pode haver uma contradição insanável dentro do mesmo sistema jurídico de uma lei que proíbe uma adoção conjunta plena com esse resultado de duas pessoas do mesmo sexo adotarem e, ao mesmo tempo, haver... Portanto, tinha que se fazer um juízo, os deputados na Assembleia da República teriam que pensar, não podiam ter, assim, como o Sr. Deputado diz, um instituto novo. Aliás, foi a palavra que utilizou, a expressão que utilizou. É um instituto novo, Eu utilizei a palavra enclave e isto é perfeitamente descaracterizador do sistema. Essa questão que me vem para aqui com coisas de dizer das leis que revogam e que, portanto, que há leis avulsas, outras são leis avulsas, mas há a ideia do sistema. E, portanto, realmente, com uma contradição insanável dentro do sistema, é uma coisa que não se pode viver, faz parte da própria contradição do direito. Esta matéria, também quero dizer isto, também há aqui uma contradição insanável entre mim e o Sr. Deputado João Oliveira, que nem nos vamos poder entender, porque esta matéria para mim não é estritamente política, e não é política, aliás, não é uma questão, não é sobretudo política. Eu realmente percebo que aqui, neste contexto, esteja a saber assim, mas para mim não é uma questão política. E, portanto, precisamente por eu não me ter percebido, que eu falha minha, ou sou muito antiga e sou do Conselho de Universidades Antigas, não me ter apercebido que esta lei envolvia um repensar da adoção por pessoas do mesmo sexo e de permissão, envolvia uma permissão geral. Eu não me apercebi disso. Se envolve uma permissão geral, se não é só um instituto novo, com contornos muito estranhos, que é um enclave, que foi também apresentado como um primeiro passo,
Se envolve, tinha que ficar mais claro que envolvia e saber o que é que as pessoas estão a falar, e não me apercebi que envolvia. Queria também, além disso, no artigo, antes de passar para o Tribunal Europeu, eu queria no artigo 2º, número 3, acho que é para si, mas agora já me perdi, porque isto é pior que uma arguição de doutoramento. Então, número 3, diz esta... Não. Eu tenho é que descobrir as coisas que... Mas vou para as questões mais técnicas que estava à espera de falar. Não pode ser requerida a coadoção se existir um segundo vínculo de filiação estabelecido na relação ao menor. Eu entendi, portanto, é verdade, isto responde já a si também, existe o vínculo de filiação mesmo se o progenitor faleceu. Portanto, isto não é um segundo... É evidente, portanto, tem toda a razão esta questão de dizer como o nosso sistema das relações parentais, quando um dos progenitores falece, o outro continua sozinho, titular das relações parentais e, portanto, nem é para esse caso que está pensada a adoção do cônjuge, nem foi para esse caso que foi introduzida no nossa ordem jurídica. Portanto, quando se diz assim, portanto, só pode ser requerida, entendi eu isto, só poderia ser requerida a coadoção se fosse um registro omisso quanto à paternidade ou à maternidade, conforme, ou então haver uma medida de confiança com vista à futura adoção, portanto, inibição. Portanto, não haver um dos progenitores. Foi assim que eu entendi. Portanto, não é o segundo vínculo da filiação, mesmo que o progenitor faleça, continua lá a estar. Portanto, continua, não faltava mais nada que sempre que morresse um progenitor tivesse que se arranjar, o outro não fosse suficiente para... E se retirar a criança, e se tirasse a criança da integração na família alargada, etc. Portanto, este segundo vínculo, mesmo que já esteja falecido, mesmo, obviamente. Quanto aqui, isto é uma coisa que também, portanto, o que eu estudei sempre, e não vejo outra maneira, porque reparem que houve um período em Portugal que a adoção não existiu, depois entrou no nosso Código Civil em 66. E desde aí, e quando entrou em 66, nem era prevista sequer para crianças abandonadas. Era uma ideia, sobretudo, e muitas das coisas que ainda aqui estão, portanto, se me perguntasse se isto devia ser tudo reformulado, devia. Muitas das ideias que aqui estão, iniciais da adoção, têm a ver com a ideia da filiação legítima, a ideia legítima, que pronto, nós não estudámos direito ainda com essa coisa, não é? Portanto, com essas... Quando a Constituição de 76, depois a Reforma de 77, a chamada Reforma de 77, veio acabar com essa distinção dos filhos legítimos, a ideia era integrar na família fundada no casamento. E, portanto, toda esta ideia, mesmo a adoção, que foi posterior, foi em 77, a adoção, era porque o normal, se quiserem, o mais frequente em Portugal, e também aproveito, não conheço essas legislações, conheço vagamente a alemã, e não posso conhecer tudo, mas conheço história. Também acho que às vezes é mais importante conhecer como é que nós estudamos, como é que nós chegamos a estes preceitos da nossa lei, qual é a evolução que tem, porque é que alguns também conselhos já nem se justificam, em vez de estarmos a arranjar uma coisa parecida com coisas que já nem deviam existir. A Alemanha tem uma base fundamentalmente contratualista e, portanto, é por isso que é normal, acredito que... E há muitos dos ordenamentos jurídicos, não sei se estes, na Eslovénia é muito menos, não sei, conheço muitos da América Latina, em que houve durante muito tempo esses problemas, claro que problemas de crianças e de adoção de crianças e de incentivo à adoção de crianças abandonadas, não para esta situação que temos já, que são agora designadas como relações que já existem. Portanto, a ideia da adoção nesses países, sobretudo da América Latina, que eu conheço, é a ideia das crianças que estão abandonadas, etc. E, portanto, incentivo a arranjar uma família parecida com das outras crianças que têm ao lado. Portanto, e não numa visão no nosso país, foi por isso que eu insisti, no nosso país, desde 66, que entrou nessa ideia de que é no interesse dessas crianças desprovidas de um ambiente familiar. E, portanto, para lhes arranjar um ambiente familiar igual ao das outras, que na altura, em Portugal, 66, as crianças, a família fundada no casamento e, portanto, integrada dentro de um casamento e, portanto, facilitar esta ideia do cônjuge.
Quanto a estas regras, eu também entendi, lá está, porque foi assim que eu estudei, foi assim que eu as vi, entendi que as regras sobre a adoção do filho do cônjuge previstas no Código Civil são subsidiariamente aplicáveis à coadoção. Ora, as regras sobre a adoção do filho do cônjuge é a adoção do filho do cônjuge, não é do adotado do cônjuge. Portanto, é assim que se interpretam as regras desde que elas entraram em vigor, não é? Em 1975. Como? 1975, já. Sim. Não percebi. O artigo 1975. A não ser que não é permitida uma adoção. Sim. Enquanto subsistir uma adoção, não pode constituir-se outra quanto ao mesmo adotado, exceto se os adotantes forem casados um com o outro. Não, mas isso é um pressuposto. Pronto, quer dizer, eu tinha que lhe explicar a história toda desse artigo sobre. Sim. Está bem, mas isso. Pronto. A ideia era isto. A adoção de pessoas solteiras em Portugal também é recente. E a adoção sucessiva não existe pura e simplesmente. Vão procurar onde quiser. Esta ideia que me disse. Pronto, eu posso agora responder à questão do Tribunal Europeu. Ela está aqui, eu trouxe-a, já li várias vezes, não encontrei em lado nenhum uma condenação, sequer uma crítica velada a Portugal sobre a sua legislação. Não existe em ladinho nenhum. Li em francês, li em inglês, não está. Portanto, citar esta decisão, tem uma lista e diz também que a Declaração dos Direitos do Homem admite uma grande amplitude para os países regularem a matéria da adoção, porque isto tem uma grande diferença cultural, etc. Portanto, em lado nenhum está a dizer que Portugal está mal, ou está numa lista negra, ou que não sei, está uma lista. Pronto, está numa lista. Quanto à questão da Áustria, eu tenho também muita dificuldade em perceber como é que se vem referir uma coisa destas. Eu já disse isto várias vezes. Porque a situação, e também porque na Áustria existe uma coisa que não é bem isto, portanto, que até é contratualização, nem sequer é o que nós temos aqui. A questão era de uma senhora que tinha um filho biológico do seu marido ou do seu companheiro na altura, estavam separados, a criança já tinha 6 anos e ela, entretanto, vivia também com outra mulher. Mas a criança tinha relações com o pai, estava integrada perfeitamente, o pai visitava a criança e tinha relações com a família paterna. E, portanto, estas duas senhoras, a mãe biológica e a sua companheira, que querem estabelecer a adoção em relação à companheira, extinguindo o vínculo com o pai, sem o seu consentimento. É esta a situação que está debaixo desse acórdão. Eu não me interessa o que a lei austríaca permite. Eu nunca consideraria isto uma situação no interesse de uma criança. Porque esta é criança. É esta a questão. A situação subjacente. Uma pessoa não pode citar decisões sem pensar no que está, na legislação que está a aplicar. Eu não estou a ver que não haja discriminação. Mas o que não está aqui em causa é a discriminação dos adultos, está em interesse das crianças. O interesse desta criança não pode ser que seja cortada a relação com o pai, quando o pai não o quer, quando ela estabeleceu com o pai, com a família natural do pai, vivo. Portanto, eu nem sequer concebo, aliás, nem sequer é dada essa autorização. Pronto, portanto, eu não percebo como é que se pode citar uma decisão destas. Eu acho isto tão Senhores deputados, volta a apelar à contentação. Sou pena se a professora não conseguiu levar o raciocínio aqui ao fim. As pessoas não podem oscilar entre ir à situação mais concreta, mais dramática, mais problemática, mais esclarecida de tratamento e depois entrar para a abstração dos conceitos jurídicos puros e simples. Isso aí é um carrossel perigoso, que às vezes eu chamaria falta de lucidez. Eu queria falar ainda, se me permitissem, portanto eu isto acho completamente desadequado, eu nem nunca falaria desta decisão para falar da criança.
Onde é que eu pus as suas coisas? São aqui. A adoção do cônjuge, já disse. Eu acho que isto que eu disse não é uma questão de redação. Quando eu digo titular e exercício, não é a mesma coisa. Nós vivemos num sistema em que os titulares das relações parentais são os progenitores. Esses é que são os titulares das relações parentais. E os seus substitutos, é evidente, como já se percebeu, nós estamos num mundo que infelizmente que cada vez mais é vulgar a situações de monoparentalidade. E foi em atenção às crianças que estão adotadas, que estão acolhidas nas instituições, e para permitir e incentivar a adoção singular, que se permitiu que, em determinados casos, que vista a idoneidade da pessoa, etc., fosse julgado como suficiente uma só pessoa para ser titular das responsabilidades parentais. Isto não significa que cada vez que essa pessoa tenha o seu namorado, amigo, companheiro, etc., haja aí um problema. Não. A maior parte das pessoas que eu conheço e dos miúdos, amigos dos meus filhos, estão com o namorado da mãe, estão com o namorado do pai e não precisam de, cada vez que a mãe ou o pai se casam ou se divorciam ou se voltam, portanto, este tipo de relações que existem hoje, que a nossa lei, no ponto de vista do divórcio, do ponto de vista das próprias relações parentais, trata como relações fugazes, de sentimentais e afetivas, que estejam diretamente ligadas com a titularidade das responsabilidades parentais. Pelo contrário, neste momento existem situações de padrastos que deixaram de ter qualquer vínculo jurídico e afetivo e sequer familiar com crianças com que eles com que ambos criaram profundos laços afetivos. E isso existe. Portanto, vocês também devem conhecer, todos conhecem destas situações. Quando, antes, nós tínhamos até, por exemplo, a relação de afinidade era para sempre, não cessava com o divórcio, desde 2008 que cessa com o divórcio. E, portanto, nós já temos até na Alemanha várias situações de padrastos e miúdos ex-padrastos, não é? Ex-madrastas, que criaram uma relação afetiva. Temos problemas até com avós, temos muitos problemas desse tipo, precisamente pela fugacidade, volaticidade das relações entre os adultos, para o mal e para o bem, como todos sabemos. Portanto, eu não fico muito sensibilizada, tenho pena, porque vejo isto em todas as crianças, não é? Agora, tinha muita pena de ver isto em crianças que foram adotadas. Portanto, isto talvez, não sei se estou a responder a esta ideia, para mim a situação é completamente diferente em relação à adoção. Já lhe disse, eu na adoção, sendo uma das pessoas, um dos membros do casal, se quiserem, que adotaram, eu não vejo como é que o outro pode adotar. Não vejo, do ponto de vista jurídico, não vejo alternativa, não vejo nada. Porque a adoção singular que foi feita é esta. Vimos as reais vantagens, é suficiente para tratar desta criança. Não vamos ligar a esta criança, que muitas vezes até estava acolhida numa instituição, não vamos ligar outro adulto, uma criança que já tinha sido rejeitada, não vamos ligar outro adulto, para mais tarde, como vocês dizem muito bem, não sabemos o que é que vai acontecer, se separam, se divorciam, etc. Não é preciso associar dois adultos, tanto não era preciso que foi decretada uma adoção singular. Portanto, é voltar sobre uma decisão, uma sentença, etc. Pronto, isto pressupõe que eu não aceito essa questão do cônjuge. Não aceito, porque eu já disse que não aceito essa questão do adotado. Do artigo 975. Sim. Porque tenho uma história por trás, mas pronto, agora não tenho tempo para explicar. Portanto, tem toda a razão, Sr. Deputado, quando diz que realmente se divorciar, portanto, não há, para este efeito, embora a pergunta esteja enviesada, não há soluções que não sejam a da titularidade para essa questão da responsabilidade por alimentos, em caso de divórcio, etc. Não há. Só há em relação... Se aquelas pessoas se separarem... Mas nós estamos a falar de uma criança que foi entregue a uma única pessoa, na adoção singular.
Quando o Tribunal entregou, as assistências sociais, etc., já ajuizaram, consideraram uma pessoa idónea e disseram: vamos decretar esta adoção singular. Porque há atrás reais vantagens para o adotado, etc., etc. E porque é suficiente. Mais tarde, associar outra pessoa a esta situação, não vejo porquê. Não vejo porquê em nome do interesse da criança. Vejo, muito bem, em nome da dita situação familiar, como lhe chama. Tenho uma diferença consigo, também não me vou entender. Aliás, consigo é bastante. Não é por uma questão política. E porque tenho dificuldades em entender as situações de facto iguais às situações jurídicas. Pronto. Portanto, diz-me assim: já há relações familiares pelas circunstâncias da vida. Já existem essas relações familiares. Mas exatamente isso que se tende. Muitas coisas que existem e que não podem dar cobertura legal. Eu não vou dar exemplos de situações que existem que não têm cobertura legal, não? Porque podia correr mal, não é? Mas esta ideia Pronto, portanto, o facto de haver pessoas que vivem juntas na mesma casa, são namorados, pronto. É como a história dos namorados que eu há bocado contei. Eu, o namorado da minha mãe, já existe uma relação afetiva, emotiva, social, etc. Não pode adotar, é a questão não pode adotar porque ele tem um pai, por exemplo. Ele tem um pai, não pode adotar. Ora, mas ele até chama pai. Pai, chama pai, muitas vezes chama tio, outras vezes chama o namorado da minha mãe. Quer dizer, a relação afetiva, emocional e social não precisa, até pode ser muito próxima, até às vezes é muito mais gratificante, até com muito mais conteúdo, como quiserem, mas o direito, as leis, não podem estar a julgar ou a atribuir efeitos, direitos e deveres, não é? No fundo é o direito que faz isto, direitos e deveres, os tais direitos aos alimentos, ou em caso de separação dos progenitores, etc. O direito é isto. Direitos e deveres. E o facto de haver relação afetiva, emocional e social muitas vezes não se pode traduzir, ou não se deve traduzir. É isso que vocês estão aqui a ver. Para mim, não muda nada. Não muda nada esse argumento, dizer que já existem, já há factos consumados, já é estas situações. Se fosse preciso para tutelar o interesse da criança. Se me diz que depois aqueles adultos separam-se e há problemas de alimentos, é evidente, isso existe. Mas também com o namorado da mãe pode haver faltas de comida em casa, coisas do género. E isso é motivo para estar a intervir e dizer que afinal é preciso associar a esta relação juridicamente um terceiro ou um quarto. Para mim até era preciso mais, não é? Pronto, claro que está, que isto é aqui, é evidente, isto eu não vim preparada para falar disto, porque julguei que não era, mas é evidente, está associado, do meu ponto de vista, o facto de serem duas pessoas, normalmente, a cuidar uma criança, é porque normalmente são os dois progenitores, é tal ideia. Portanto, eu sei que acha que não concorda com isto, porque via dizer aquela célebre frase de que o espermatozoide não é um pai, mas quando uma pessoa... E não. E tem toda a razão. Ficou célebre porque realmente tem impacto. E realmente há muitos espermatozoides que são pais e há outros que não são. Sim. Mas a doutora estava-se a referir ao espermatozoide vitorioso. naquela imagem, não, na dita imagem. Pronto, porque normalmente uma criança, quando vemos uma criança, passou por lá um homem e uma mulher, pronto, dizemos assim. E é por isso que essas duas pessoas estão juntas para serem tutelar daquela criança. Normalmente foi assim. Até agora, às vezes agora conseguimos que não, que seja só um puro espermatozoide, que às vezes nem sequer seja identificável, se quiser, imediatamente o progenitor masculino. Mas a ideia é esta,
Portanto, as duas pessoas existem porque o paradigma é este, haver um homem e uma mulher que estão associados àquela criança. E, portanto, quando a adoção singular faz, é que há uma mulher ou um homem, mas não, quando se diz que é para reproduzir os laços de filiação natural, é um laço com uma mãe ou com um pai, não é? Quer dizer, não quer dizer, se a lei admitiu a adoção singular, não podemos dizer que ainda estamos em 66, quando só admitia uma adoção para um homem e uma mulher conjunta. Em 66 só se admitia uma adoção conjunta. Desde o momento que se admite uma adoção singular, é para reproduzir a maternidade ou a paternidade conforme o adotante é homem ou mulher. Portanto, neste sentido. Quanto à violência, eu gostava de lhe perguntar onde é que está a violência contra as crianças nesta situação? Porque me disse, pior que a violência contra o sistema jurídico é a violência contra as crianças. E eu não vejo violência contra as crianças, porque as crianças que estão já a ser cuidadas, educadas por dois homens e duas mulheres, ou duas mulheres, que pronto, são dois, que eles tratam como pai, e até de certo ponto, até de certa parte da sua vida, desconfio que até à pré-adolescência, nem sequer se vão interrogar muito, mas um dia mais tarde vão se interrogar, porque vão dizer, afinal, estes não são meus pais. E isso, vocês falam muito de estudos psicológicos, mas cada vez mais há, em relação mesmo em adotados, isso eu conheço, adotados por pessoas de sexo diferente, porque interessa muito sobre o direito à identidade pessoal. Mesmo em adotados por pessoas de sexo diferente, existe um drama imenso nesse problema de identidade pessoal. E portanto, eu desconfio que a violência não é aquela coisa que se fala muitas vezes do dia-a-dia, dos queridos meninos, que isso não interessa. É as questões mais profundas que já existem nos adotados, mesmo pessoas de sexo diferente, quando tem aquele embate, e entretanto me disseram que são dois pais. E eu vou ter que perguntar onde é que está o espermatozoide, por exemplo, às duas mães. E isto é que eu acho uma violência profunda. Ficcionar, já é uma violência ficcionar a relação da adoção muitas vezes, e a maior parte dos psicólogos, eu tenho várias amigas que adotaram, aconselham nem sequer a ficcionar, dizer a verdade. E, portanto, essa questão de estarem a dizer na minha família são duas mães, e pronto. Isso é que eu acho a violência. E não sei se o sistema jurídico poderá avançar, se realmente nós podemos fazer da adoção aquilo que quisermos. Continuo a dizer. Temos que mudar tudo e ficar uma coisa coerente. Não sei se... Senhoras e senhores deputados, queria agradecer à senhora professora. Eu penso que só há uma nota de precisão relevante quanto ao caso da Áustria, que é importante só para termos em nota. A senhora deputada não precisa de suspirar, mas é que, de facto, o que foi citado foi a decisão, a parte decisória do caso, que se pronuncia no facto de haver uma discriminação resultante de não haver a possibilidade de coadoção pelo filho do cônjuge. A matéria da ordem jurídica austríaca, que admite ou não os filhos dos pais, essa o Tribunal Europeu, isto penso que é importante, remete integralmente para a decisão da ordem jurídica austríaca. Penso que um facto nunca é prejudicial à discussão. Queria só dar uma nota adicional também. Nós, como nas audições anteriores, vamos proceder ao envio de todos os documentos que, entretanto, temos recebido para todas as pessoas que temos vindo a ouvir. E, por exemplo, ontem recebemos um dossiê da Ordem dos Psicólogos, precisamente relativamente a esta matéria dos estudos. E, portanto, assim como em casos anteriores, vamos também remetê-las a todas as pessoas que têm participado, para que também se possam pronunciar sobre essas mesmas matérias e que possam remetê-las posteriormente. De resto, agradecemos a todos os senhores deputados e, em particular, à senhora professora, e fica encerrada a audição. Muito obrigado.